Que bacana! Boa tarde, bom dia, meus amigos novamente estão junto aqui, mais um Pode Ser Agro. E hoje nós vamos falar da base do sucesso da alta performance em qualquer organização, sabe? O tema hoje é aquele tema que você fala, uau, isso é que eu queria saber, eu queria conhecer. Então nós vamos falar aqui hoje sobre a cultura como uma ferramenta de liderança. Então, você que está aí nos acompanhando, divide esse conhecimento com quem você puder, porque o tema de hoje é quente. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, num ambiente maravilhoso, falando do que tem mais forte aqui, uma cultura gigantesca que nós aprendemos. Então, com essa chamada, eu quero te convidar a mergulhar nesse mundo de ideias e discussões dentro do agronegócio, mas com foco na cultura organizacional, que é aquilo que transforma. Eu sei que vão ter outros conceitos que vão sair daqui sobre atitude, sobre comportamentos. Isso tudo vai estar dentro da nossa linguagem aqui. Com isso, vamos para mais um? Bora! Um grande abraço, sucesso aí. Muito bem, bora lá. legal. Bora lá. Valeu, Valias, valeu, Sérgio. Sobre cultura, nós acreditamos piamente que ela é o que ocorre dentro de uma organização que é capaz de conduzir essa empresa para um lugar totalmente diferente. E esse totalmente diferente, nós acreditamos que seja para o lado do bom. Então é muito importante, eu queria dividir com o Valias e com o Ricardo, como é que vocês enxergam a cultura sendo agente de transformação? Valias já comentou há pouco comigo, queria que ele voltasse a comentar sobre a mudança de liderança, como ela impacta numa cultura nova. Então, assim, a cultura nada mais é do que o que, de fato, nós vivemos dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização. Valias, como é que você enxerga essa oportunidade desse tema tão relevante para qualquer empresa, não é só para o agro? Isso. E lembrando que toda fazenda é uma empresa, né? Sempre. Mas a cultura, ela é o que embala, ela é o que é a existência da própria empresa, né? Ou da fazenda, do que seja. A cultura, ela tenta ser colocada na parede como missão, visão, valores, propósito, né? O que é missão? Missão é por que essa empresa, essa fazenda existe. Para que ela existe? Visão é o que essa empresa, essa fazenda quer ser no desenvolvimento dela. E valores são comportamentos que eu não abro mão. Então não adianta eu ter um valor lá, honestidade, e eu saber que tem um funcionário agindo de forma errada e eu não tomar atitude nenhuma. Eu estou afrontando. Eu não tenho coragem de mandar ele embora porque ele está aqui há muitos anos, ele é bom. E se eu não abro mão? Então a cultura, ela é representada nesses pilares, né? Mas ela é fomentada e o guardião da cultura é a liderança da fazenda. Não adianta eu ter uma coisa linda na parede e eu fazer outra coisa completamente diferente, né? Então, às vezes eu vejo uma cultura na parede excelente, o cara fala assim, Valias, cara, o cara é insuportável, cara. Não dá para trabalhar lá, né? Então eu tenho um sonho na parede, uma realidade que transcende a minha fazenda. No dia a dia. Né? Por isso que a gente vê, nós já falamos disso em vários podcasts, né, Ricardo? Fazendas que deixam até a atividade de lado porque não tem pessoas, as pessoas não querem trabalhar lá, né? E aí fala assim, não, porque o cara ali, ele tá tomando os meus funcionários, os meus cooperadores. Não é ele que está tomando, meu amigo. Muitas vezes a gente é que está entregando para o outro, né? Pela nossa cultura. Né? Então, assim, a cultura é tudo. E muitas vezes é um tabu, as pessoas não querem discutir isso nas propriedades rurais. Né? A cultura sou eu sou o dono. Né? Vai, então, vai, bonitão. Esse é o desafio que eu acho, né? Cultura eu resumiria assim, cultura é o motivo pelo qual uma pessoa é promovida ou demitida. Né? Se afrontou aquela cultura, ela tem que sair. Né? Se ela tem a cultura, ela vai ter desempenho, ela vai ter execução, ela vai trazer resultado da forma certa. Essa pessoa tem que ser promovida. Agora, qual é a cultura de cada propriedade? Será que o próprio produtor tem consciência? Né? Você que é produtor, que me assiste, que nos assiste aqui, a gente não quer criar polêmica, a gente quer criar interrogações
para que se tornem realidade. Nós queremos levar conhecimento, né? Então, assim, qual a cultura da tua propriedade? Você gostaria de trabalhar na tua propriedade se você não tivesse o vínculo afetivo e de ser dono dela? É a tal da propriedade desejada exato. do Ricardo. Exato, é fantástico isso, né? É uma pergunta quase impossível de ser respondida pela segunda parte da sua frase. O vínculo emocional me faz querer trabalhar aqui, né? E é muito difícil tirar o vínculo emocional, quase impossível, eu acredito. Mas se o pecuarista que consegue mergulhar nessa pergunta sua e faz uma análise fria, racional, e fala assim, cara, eu não gostaria de trabalhar aqui, ele deu um passo na cultura da fazenda dele, um passo enorme, né? Um passo enorme. Eu penso, Valias e Sérgio, que muitos pecuaristas, não só pecuaristas, a gente fala de pecuaristas, mas empresas. Produtor rural também. Empresas, né? Vai além do nosso agro, não tem uma visão, não tem um entendimento claro, preciso do que é cultura e menos ainda da importância dela. Eu vejo cultura, Sérgio, eu não vejo cultura como algo inatingível ou como algo que só as grandes empresas conseguem implantar. Ah, minha fazenda é muito pequena, é só a Colorado que consegue implantar uma cultura lá. Eu não vejo dessa forma. Eu vou dar um exemplo claro do que eu vi há 4 semanas atrás, numa fazenda no Mato Grosso, de uma cultura que eu me envergonhei dela. Eu passei vergonha com a cultura da fazenda. Eu fui fazer uma palestra para os colaboradores e fizemos no refeitório da fazenda. E eu, inadvertidamente, não prestei atenção, entrei de botina no refeitório. E quando eu dei por mim, todos estavam descalços, de meia e descalços. Eu olhei os pés e falei, puxa, afrontei a cultura da fazenda. Perfeito. Saí lá fora, vi que tinha um suporte de madeira simples e todas as botinas estavam colocadas lá fora antes de entrar na cortina. Eu voltei de botina, não tirei lá fora, só para usar isso e falei, olha, eu quero pedir desculpa para vocês por algo que eu fiz de errado aqui hoje. Ninguém comentou, ninguém falou nada. Eu falei, eu sou o único que está de botina aqui dentro no refeitório de vocês. Então vocês me desculpem. Eu pedi desculpa para eles. Isso é ou não é uma cultura implantada na fazenda? E aí eu voltei no dono, sabe, Sérgio? Boa. Falei, ô Zé, como é que foi para implantar isso aqui? Aí ele olhou pro gerente e falou, mas nós sofremos, né? Nós sofremos para implantar isso aqui, né, fulano? E insistia, e reinsistia, e conversava, e falava. Falei, agora? Falei, não, agora acabou. Agora não tem sofrimento mais. Agora, falei, pois é, isso é cultura, né? É você ver um valor que você quer implantar e vai dar trabalho para implantar. Não é no estalar de dedo, não é uma conversa se aquele valor for importante, for difícil. Você vai ter que trabalhar para implantar aquele valor que vai virar uma cultura dentro da fazenda. E tem culturas que já vêm por natureza, já está implantada pelo seu gênio, pela sua forma. Então eu vejo cultura dessa forma, sabe, Sérgio? E um ponto, né, Ricardo, aproveitando o seu exemplo, que é fantástico. Essa cultura, de novo, ela passa da cerca da fazenda. Sim. Então, hoje, com a comunicação, com o WhatsApp, com o Instagram, com isso, com aquilo, se eu vou trabalhar numa fazenda dessa, eu vou ter algum conhecido que já está lá, provavelmente. Eu vou perguntar, como é que é aí? Né? E o cara vai falar, rapaz, inclusive, nós temos isso, ou se eu for lá inadvertidamente como o Ricardo, se eu não me adequar àquilo, eu vou embora. Tô fora. Ela me tira de lá. Eu vou embora. Não cabe. Não cabe. Ela me tirou da chegar cantina. Com o pé sujo na cantina limpa. Ela me tirou da cantina. Nessa cultura. Isso aí. Né? Então, cultura também é isso, que eu tolero ou não depois de implantado. Né? Não quer dizer que eu não tenha que mudar o rumo das coisas muitas vezes. Não tem nada mais certo do que a mudança. Agora, quando a gente fala de valores, né? Quando a gente fala de ter desempenho, né? Como que isso vai mudar? Tem só que aprimorar. Né? E aí vai criando a cultura. O vizinho começa a fazer, o outro começa a fazer, o outro começa a fazer. De repente é um ambiente muito melhor para todo mundo trabalhar. Sem dúvida. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a visão de cultura, queria trazer para vocês uma visão minha muito simples mesmo, que eu acho que a grande ideia do nosso podcast é que a pessoa, ao terminar o podcast, fala, cara, isso aqui eu vou implantar, isso aqui me serve. Esse é o nosso isso aqui desejo, não é rodapé de livro, não tem nada estratosfericamente caro, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas cara, como é que eu desenho uma cultura? A cultura já está lá.
Essa é a primeira verdade. Qualquer propriedade, qualquer lugar, qualquer cultura, qualquer país, a cultura já existe. Você só precisa ver se essa cultura te serve ou não, ou se você quer tentar mudar a cultura, né? E uma coisa muito simples, né? Eu sempre digo de exemplo, a melhor oportunidade da gente entender a cultura de uma propriedade, de uma fazenda, de uma leiteira, de qualquer empresa, é o primeiro dia de serviço do funcionário. Isso é a melhor chance. E todo mundo imagina que você vai perguntar para ele como é a cultura da empresa, mas na verdade não é ele o nosso foco. O foco é você entrevistar a esposa dele, os filhos dele quando ele chega em casa e falar para os filhos dele, faça tais perguntas para o seu pai ou perguntas para sua irmã que entrou lá. Como é que é? Como é que foi? Como é que funciona lá? Como é que te receberam lá? Te acolheram, não te acolheram? Tem refeitório, não tem refeitório? Como é que é o banheiro? Como é que são as máquinas? Como é que é a maneira que eles cuidam das pessoas, dos animais, o trato cultural? Como é que eles cuidam? E quando a gente começa a responder essas perguntas, sabe, Valias e Ricardo? A gente não percebe, mas a gente está dizendo exatamente a cultura lá. Que é o jeitão. Recentemente eu recebi um pessoal da nossa fazenda e um colaborador muito legal me chamou lá no banheiro e falou, Sérgio, olha essa maçaneta aqui, ela tá quebrada, né? Eu falei, tá quebrada. Ele falou, mas amarraram uma borracha aqui. Isso significa que tá quebrada há alguns dias. Percebe a cultura? Como a gente tem que corrigir a cultura, né? Eu achei muito legal. Agora, isso só pode existir num lugar onde o cara tem segurança psicológica de falar. Porque na maior parte das empresas o cara falar assim, não vou falar nada. Pô, ele me chamou e falou, cara, nós estamos falando sobre... Mas olha isso aqui já tem até um negócio amarrado aqui, uma gambiarra, né? Então, assim, que legal que a gente tem a oportunidade de corrigir e dar liberdade para isso faz parte da cultura. Aqui nessa empresa nós temos a cultura de quando a gente não entende algo, eu posso levantar a mão e discordar do que está sendo feito. Isso é cultura, isso é valor, isso é o que o Valias falou. Então, assim, a cultura aqui é o seguinte, caladinho, vai para casa, cumpre seus 7,33. Tem lugar que isso é a cultura. Você não é pago para falar, você é pago para fazer. Você pode até achar que isso não é cultura, mas é cultura. Claro. Uma péssima cultura, mas é cultura. E muito comum, infelizmente, ainda. E tem gente que imagina assim, esse negócio de cultura e na minha empresa não tem. Meu amigo, cultura tem até no motorista do ônibus. Tem em todo lugar. O jeito que ele entra, o jeito que ele senta, que ele se posiciona, né? Então, eu vejo cultura como uma ferramenta impactante da liderança. E aí vem o grande problema. O cara assume a liderança, mas ele não quer assumir a cultura, que ele diz assim, não, eu sou o líder, mas essa cultura já estava aí quando eu cheguei, ok? Mas se você não concorda e você quer mudar, é você. Dela, como o Valias Exatamente, o Valias tocou no ponto certo, né? A liderança é a responsável pela cultura. Então toda vez que você vai numa empresa e a cultura é horrível, você não precisa ter dúvida, meu amigo, a liderança é horrível. Em todo lugar que você visita, um lugar como esse que nós estamos aqui, que a cultura, né, a liderança, exala, né? Você fala, rapaz, a cultura aqui é bacana, vamos ver quem é os líderes? Nós tivemos a oportunidade de estar num evento para jovens, onde o presidente veio falar para jovens. Presidente, não mandou um preposto, não. Ele veio fazer a abertura. Isto é cultura. Que mensagem que ele deu para os outros? Isso é estratégia, isso é comportamento e isso é atitude. Por que eu estou falando essas palavrinhas? Porque muita gente vai falar, cara, esse negócio de cultura é bobeira, porque o comportamento ou a estratégia come a cultura no café da manhã. Eu concordo. E depois vai falar assim, mas não adianta ter estratégia se as pessoas não tiverem bons comportamentos e atitudes, ele vai comer a estratégia durante o dia todo. Nós vamos ouvir isso, e você vai ver isso aí, você vai pegar. E é verdade. Agora, você não pode esquecer que as atitudes e os comportamentos e as estratégias elas estão todas dentro da liderança que tem que cuidar da cultura. Isso. E é assim, né? Eu gosto muito dessa frase, uma frase forte e célebre, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Né? Então, assim, não adianta você implementar uma estratégia ou desenhar uma estratégia linda se a cultura da empresa não é ter execução. Perfeito. Né? Não adianta eu falar que eu cuido dos funcionários se a cultura é cuidar, é dar benefício além do que ele merece. Né? Então, isso é fundamental. Isso aí eu acho que é o cerne. E vou reforçar o que você falou, Sérgio. Toda empresa que ela seja de uma pessoa que tem um barzinho que ela abre todo dia.
tem a cultura. E a cultura é aquela pessoa, muitas vezes. Né? Então, uma vez em Lavras, nós fomos para um evento, tinha o dono do restaurante lá, era um cara muito bravo, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, tem limão e gelo? Ele falou assim, não, eu falei, tem limão? Não, e gelo também não. Desse jeito. Né? Eu falei, mas e o cardápio? Tá na parede. Sabe, nós estávamos um grupo grande, eu sentei lá na ponta, ele bateu nas minhas costas e falou assim, ô, sai daí que você tá me atrapalhando a entrar na cozinha. Então, assim, essa era a cultura, e no fim ficou jocoso, nós começamos a rir disso. Né? E até hoje, quando a gente encontra esse grupo, lembra do cara, é a cultura que ficou para nós. Isso aí. Agora, isso será que é divertido? Na hora de pagar a conta, eu falei para ele assim, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou, não. Pague e vai embora, Valeu. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Onde que o senhor estudou atendimento a cliente? Aí você arrumou um inimigo, hein? Né? Não, ele é atrevido, né? Não, mas aí eu vi o seguinte, era um papel que ele estava desempenhando, né? Mas é a cultura. Então, assim, e aí entrando em papéis, cada um de nós tem vários papéis na vida. Eu tenho um papel de cidadão, eu tenho um papel de pai, tenho um papel de filho, tenho um papel de gestor, tenho um papel de empresário. Né? Eu vou falar para a Leandra que você não falou papel de esposo. De esposa é o que nem precisa falar, né, Ricardo? Eu nasci para isso, né? É a cultura de marido. É a cultura. Então, será que eu estou desempenhando bem esse papel? Né? Esses papéis, né? Será que a minha liderança, eu me sinto mais forte porque eu lidero pessoas mais fracas e eu não dou chance das pessoas serem fortes? E subir a minha régua? Entendi. Né? Então, essas reflexões são fundamentais. E outra coisa, quando você tem uma propriedade que tem várias atividades, a sua cultura pode impactar, beneficiando alguma e prejudicando outras. Fantástico, fantástico. Né? Por quê? Eu tenho que cuidar da cultura da empresa e não da cultura de um segmento, ou de um grupo, ou de algumas pessoas. Ou de algum negócio que eu tenho mais afinidade. Né? Eu tenho duas. Isso para mim é o cerne da gestão. Ricardo, deixa eu te cortar aqui, nós somos bem ecléticos aqui, né? Deixa eu só reforçar o conceito do Valias, porque eu acho que ele fez um redirecionamento muito bom em cima da minha fala. Eu queria te agradecer, porque na realidade eu queria que você reforçasse a ideia, porque a gente vê empresas e empresas investindo milhões de dólares e reais em estratégia. Você veio com um conceito muito legal. Tem que se pensar na estratégia, mas se não cuidar da cultura, eu queria até que você reforçasse esse conceito para a gente do impacto que a cultura tem sobre a estratégia. Se vale a pena pôr todos os nossos reais só na estratégia e abandonar a cultura. Imagina, eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho fantástico, que é a Fórmula 1. Né? Quando eu era mais novo, assistia. Quando o carro para trocar os pneus, era decisivo se ele perderia a posição ou não. Então o líder acelerava para ter 15 segundos, 20 segundos de vantagem, trocava pneu e saía, né? E às vezes perdia a posição. Ou saía colado, né? Hoje aquilo ali acontece em fração de segundo. Não tem mais essa vantagem competitiva, né? Tá todo mundo fazendo igual e muito rápido. Então a cultura esteja pronto. Vai e faça, execute. Se eu tenho um cara que não leva isso a sério, imagina parar o carro e eu não tô com o meu parafuso lá. Para depois eu pego. Espera aí que eu vou buscar. Depois não cabe. Não cabe. Então, a minha forma de ser, que muitas vezes eu sou lento, não sei o quê, eu estrago, né? Tudo, eu perco um campeonato. Por causa de uma pessoa que não executou a cultura. O que é a cultura? Esteja pronto, cara. Você vai ter meio segundo, você não pode pensar e fazer. Tem que pensar antes, deixar tudo pronto, né? Esse tem que treinar muito, hein? Muito. E é isso, por isso que a liderança é guardiã da cultura. Né? Porque se você... A Colorado é um excelente exemplo. Né? A forma com que a gente é tratado lá, com você lá ou sem o Sérgio lá, é a mesma. Por todos. É a mesma. Não por todos. Não faça falta, não, Sérgio, você faz muita falta. Mas é verdade. Tá fazendo pouca falta, né, Sérgio? Pouca falta. Quanto menos falta eu fizer, significa que o meu trabalho foi um pouco melhor. Isso. Mais forte, né? Exato. Isso. Então a cultura ali, a cultura se expressa, não é na parede, gente, é no comportamento das pessoas. Isso aí. Né? O afeiçoar-se é tornar-se parecido. Eu vou me afeiçoando a vocês, nós vamos ficando todo mundo muito parecido. Essa é a cultura. Agora, se eu sou truculento, eu vou valorizar o cara
que é truculento. Vou buscar os iguais. Se eu ponho um líder truculento, eu quero que ele bata no outro. E se eu valorizo e promovo esse cara truculento, eu estou deixando claro qual é a cultura que manda ali, né, Ricardo? Você ia falar, eu te cortei. Mas quem vai se submeter a essa cultura é o mais fraco. Porque o cara mais forte, ele vai embora. E aí a gente vai criando. Bom, ele não submete a isso. Eu quero mudar um pouquinho aqui o raciocínio, que a hora que nós estávamos falando me veio um pensamento interessante. Vocês acreditam que, falando em liderança, né, o guardião da cultura são os líderes, você acredita que existe uma influência na cultura da família? As nossas famílias também têm a cultura delas, né? Os hábitos, as manias. Você acha que a cultura que o cara tem lá na família dele influencia na cultura da empresa que ele está gerindo, não necessariamente ser dono, mas um gestor? Como é que é essa ligação da cultura que eu tenho na minha casa, na minha família, para a cultura que eu tenho lá na empresa? Como é que a gente diferencia isso? Que influência que a minha cultura familiar, pessoal, de criação, posso levar para dentro da empresa? Vamos raciocinar um pouquinho em cima disso? Você acha que existe, que não existe? E eu acho que tem uma ligação direta. Não sei nem o que o Valias vai falar, mas eu respeito a opinião dele. Assim, né? Mas aqui é assim. Vocês não sabiam que eu ia perguntar? Exatamente. Eu acho que a vida não é um filme onde a gente está em cena. Então o cara não consegue se desconectar de um estilo de vida e se conectar quando ele chega. E isso também não estou dizendo que você tem que levar os seus problemas da sua casa para dentro da empresa. Entendam. Diferente. A maneira como eu cuido da minha família deveria ser, e é para ser, a mesma maneira como eu cuido da minha família no serviço, porque na verdade lá eu faço parte de uma grande família. Então eu acho que faz todo sentido e eu não acredito em falsos profetas. O cara que é uma belezinha no emprego e ele trata mal seus filhos, a sua mulher. Então para mim, é só tempo para cair a máscara. Então eu acho que faz todo sentido a sua pergunta, sabe, Ricardo? Então eu acompanho um cara e aprendi muito que toda vez que ele ia contratar um funcionário, ele marcava entrevista na casa da pessoa. Falava, mas cara, que esse cara vai lá na casa? Eu quero ver como é que ela é com as famílias dela. Chega lá, ela maltrata a mãe dela na frente de todo mundo. Eu digo, cara, essa pessoa não quer no meu time. Ela não cuida nem da mãe dela. Ela maltrata o filho. Ela poda, pô, mas vai cuidar. Eu achava fantástico essa ideia. A ideia de você conhecer, não é entrar na intimidade da pessoa, entendam, porque isso é um tema bastante delicado. Mas você conhecer onde essa pessoa está inserida. Ir lá tomar um cafezinho. O que ela valoriza lá no lugar dela? Você chega na casa dela, é uma bagunça. O trem, o sofá tá de perna pro ar. Você fala, rapaz, esse cara eu vou poder no meu escritório, vai fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acho que tem uma relação direta entre quem você é no ambiente da sua família e quem você vai trazer junto com você no ambiente de trabalho. É o meu conceito. Queria até ouvir a opinião do Valias. Assim. Você me fez lembrar do meu pai. Meu pai fazia isso. Meu pai ia lá na casa do cara. Ele não pedia um copinho d'água para ver como é que ele era servido, como é que estava o copo. Entendi. Ele falava, eu gostava de olhar a expressão da família. Meu pai fazia essa psicologia. Eu nunca consegui implantar isso, mas eu sonho. Mas eu hoje estou fazendo uma coisa até onde eu consegui, né? Na posição que eu estou como, né? Porque ninguém é nada nessa vida. De participar da contratação, pelo menos da entrevista final de ligação, naquele momento que você tem 2, 3 pessoas naqueles cargos que fazem sentido. Eu gosto de estar presente, eu gosto de olhar, ver a pessoa. Não que o meu voto vai ser mais importante do que do coordenador da área. Mas é assim, falar, você tem certeza disso, cara? Eu vi algo diferente. Eu acho que quando eu posso, eu estou sempre participando. Isso aí. Eu acho que essa pergunta foi formidável, Ricardo. Eu falei aqui dos papéis, né? Nós temos vários papéis, mas nós somos a mesma pessoa. Então é o mesmo artista desempenhando vários papéis, trazendo para o palco, né? E óbvio que impacta. O que eu acho que é diferente é que uma empresa urbana estruturada, e não que as empresas rurais não sejam estruturadas, mas ela molda a cultura, né? E a cultura dela tem os pilares que eles não são emocionais, eles são racionais, né? Eu trago uma cultura de acidente zero, né? E me preocupo com a vida do outro, isso tem que ser genuíno, mas eu sei o benefício que isso vai trazer para a minha empresa. Benefício financeiro, inclusive, né? Não vamos ser hipócritas aqui, né? Então, a empresa existe para gerar lucro. Tudo que atrapalha o lucro eu tenho que tirar, né? E uma coisa que atrapalha muito o lucro, o desempenho, o que seja, a performance, o nome que queira dar, é a cultura.
né? Então, eu acho que uma empresa estruturada no meio urbano, ela tem uma cultura mais, vamos chamar de fria, mais objetiva, menos emoção, né? Apesar do ser humano ser um amontoado de sentimentos. Tudo nós tem emoção. Sim. E aí entra a cultura. Eu me acostumo ou não com essa cultura? Né? Trabalhava na Nutron, chegou a Cargill. Né? Era uma empresa holandesa, passou por uma empresa americana, culturas diferentes, e vem um tema segurança, que é um tema central na empresa. Né? Nós, como líderes, nós já sabíamos as pessoas que não se enquadrariam a essa cultura. Né? Nós já sabíamos. Então, nos preparamos para perder essas pessoas. Né? Isso é estratégia e execução, né? Focada na cultura. Agora, quando eu levo para o ambiente, principalmente de empresa familiar, se ela não tem essa visão de ser estruturada o negócio, né? Aí impacta muito mais. Muito mais. Aí ele traz para dentro dela mesmo, né? Cada palavra que for dita vai ter um significado para cada pessoa que vai remeter a algum trauma ou alguma coisa. Alguma ligação emocional lá atrás. É impressionante. É impressionante, né? Se fala assim, eu acho que aqui... Você acha que eu não estou fazendo direito, rapaz? Vem fazer no meu lugar. Você é melhor que eu? Me respeita, eu sou mais velho. É um traço emocional deletério numa organização que seja familiar. Né? Agora, trazendo para a própria Cargill, ela é uma empresa familiar, ela é de 2 famílias, com 150 mil funcionários. Então, assim, se ela não consegue estabelecer a cultura, ela quebra. Né? Então, ela não estaria onde ela está. Nunca, né? Que é um grande aprendizado. Né? Então, assim, o que a gente pode transportar de um case de sucesso para a minha realidade? Né? Como que eu posso, e eu tenho visto vários movimentos, profissionalizar uma empresa familiar? Muito bem. Né? E aí entra humildade, entra várias outras coisas, né? Então acho que a pergunta é fantástica, nos faz refletir muito. Espero que vocês que estejam nos ouvindo e assistindo reflitam também, né? O quanto os meus sentimentos emocionais puros refletem na cultura que eu estou implantando na empresa. Perfeito. Cultura é uma coisa que você constrói pronto, está pronto, ou ela é eterna, Sérgio? Cultura nunca vai estar terminada. Ela é a evolução da habilidade do ser humano de ser melhor. Então a cultura está sempre em movimento, na minha maneira de pensar. Né? Não existe a cultura, isso é assim, escrito em ferro e acabou. Não. A cultura ela tem que ser evolutiva, porque a liderança é evolutiva. Isso. E se a liderança muda, a cultura muda. Se o ambiente de fora muda, você às vezes precisa se reposicionar. Veja, nós estamos falando de cultura e não estou falando que tem que mudar os valores. Cuidado. Diferente. Eu não estou dizendo aqui que o que valia ontem de valor, por exemplo, como honestidade, nessa cultura nova não cabe mais. Não, aí não, são valores. Mas você talvez tenha uma cultura de erro, de acidente, que antigamente se aceitava alguma coisa porque era o que a gente podia fazer, mas hoje nós queremos mitigar, diminuir, tendendo a zero. E nós vamos pôr dinheiro nisso agora. Isso é uma mudança da cultura. Empresas que investem muito dinheiro em evitar acidente. Antigamente ela não fazia, mas hoje, ou por lei, ou por obrigação, ou por critérios de valores, a gente faz. Então, para mim, a cultura é dinâmica. Ela não é estacionada, assim como a liderança precisa estar sempre se repaginando. Por isso é que a gente fala com o público e diz, você que tem a oportunidade de assistir, ouvir, participar, ler bons livros, estar em bons ambientes, abra sua mente, delete as crenças limitantes e evolua. E eu vou colocar aqui uma palavra do lado da cultura, que é uma palavrinha chamada integração. A importância da integração, né, para que aquele novo colaborador que está entrando, que está chegando naquela fazenda, ele possa ouvir, ver, sentir, perguntar, né, Valise? A integração é um momento crucial para a vida do camarada dentro da empresa. Essa integração ela tem que ser trabalhada, ela tem que estar preparada, ela tem que ter alguém específico para fazer. Então, quando você trouxer um colaborador para a sua empresa, pense na integração dele. Não joga ele lá dentro e fala, se vira, negão. Produza. Se vira, moreno, né? Cai dentro. A integração é a hora de você apresentar, né, Valise,
os valores, a cultura, vai reforçar a entrevista, vai falar para o camaradinha, falar, companheiro, aqui nós não aceitamos isso, nós queremos aquilo, nós somos assim, tal. Concorda com isso, Falias? Muito, muito. A integração, a chegada do cooperador, ela tem que ser principalmente a foto e o filme do que ele vai enfrentar ali. Né? Porque numa entrevista de emprego, eu nunca vi o cara falar assim, ó, aqui não é bom trabalhar não, cara. Né? Eu já vi Você vai assim, sofrer. É duro, né? Horário, é isso, é aquilo. Então a gente atrai a pessoa. Aí tem um termo que é joga na piscina, quem souber nadar, sai. Quem não souber, morre. Né? E é o que a gente vê muito. Ó, tá aí, a chave tá aí, o carro tá aí, ou a ordenha tá aí, entra lá, o trator Você tá sabe ali. fazer, sei, faça. Se vira. Pô, mas você me falou que sabia fazer. Não, mas eu trabalhava num trator menorzinho. Lá na outra não era assim. Entendeu? Né? Então, lá na outra não era assim. Outro ponto fundamental. Qual energia gasta para acolher as pessoas, para elas darem o melhor delas? Isso aí. Né? A gente contrata a expectativa e né? demite ou por resultado, ou por comportamento, ou por frustração. Só para brincar com a Letícia e com a Sofia e com a Vitória, né, Sérgio? Eu acho que é parecido quando chega um genro, né? Ou um candidato a genro, né? Receber mal, nós mandamos ele embora, né? Exato, já é uma barreira, né? Nós temos que trazer o genro para perto, assim como nós temos que trazer o colaborador para perto, né? Não, eu não é a melhor chance da gente manter a nossa filha por perto. Né? Letícia, isso serve pro seu pai, Vitória e Sofia. Não tem esse negócio não, é longe. É longe, se possível lá no sul de Minas. Muito bom, gente. Muito legal. Gostoso, que papo mais uma vez. Pode ser água aqui com um papo descontraído, sério, gostoso, divertido, né? Um assunto mais uma vez, um assunto importante. Obrigado, né, para vocês dois trazerem essa comunicação tão bacana. Vamos, né, caminhar. Tem livro? Tem livro hoje, e nesse podcast nós trabalhamos junto aqui. E nós trouxemos o poder da alta performance. Todo mundo sonha com a alta performance, inclusive nós. Mas nem todo mundo quer treinar, se dedicar e construir a cultura para alta performance. Porque ninguém atinge alta performance sem dedicação, sem empenho, aquilo que o Ricardo falou, treino, né? Então, nesse podcast nós vamos mandar esse livro aí para você que vai fazer ótimos comentários sobre a cultura. Faça pergunta, interage lá. Divide esse podcast com o seu time, faça isso aí rodar, faça isso aí ter valor, o tempo que nós e vocês estamos investindo nisso. Então eu fico muito agradecido por mais essa oportunidade de falar de um tema altamente relevante para o sucesso de qualquer negócio. Bacana. Não é do agronegócio, é de qualquer negócio. Eu vou só fazer um reforço, o comentário pode ser no Instagram e no YouTube, ou só no Instagram, ou nos dois? Vão consultar a base? Só no Instagram, Matheus? Tá. A base está dizendo, né? Boa, Ricardo. E a cultura nossa é deixar tudo muito claro, né? Muito claro. Então, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, mas o comentário lá na nossa página no Instagram, do POD, P-O-D, Demudo, pode ser agro. O melhor comentário bacana, que o Matheus, nós jogamos essa bola para o Matheus, né? Para nós não ficarmos com ela. O melhor comentário, o comentário mais que o Matheus escolher como o mais divertido, o mais bem colocado lá, vai receber esse livro lá na casa dele, tá? Pelas mãos, dedicado aí pelo Sérgio, comentado pelo Sérgio. Esse é como é que nós chamamos ele? Uma pérola do conhecimento. É uma forma de estar mais perto de vocês, né? Quando você receber esse livro lá, você vai gravar um videozinho, mandar para nós que você recebeu, nós vamos colocar lá no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quem gostou desse vídeo, quem gostou desse assunto, desse bate-papo, divulga o nosso Instagram. Vamos fazer essa comunicação chegar no maior número possível de amigos, de companheiros, para ouvir isso aqui. Divulga nosso Instagram, vai lá, clica, dá o joinha no YouTube, escuta no Spotify, nas viagens, divulga pro filho o que quer, divulga pro seu colaborador. Foto, né? Assistindo o nosso... Nós estamos com tanta gente bacana aqui, amigos e pessoas que a gente não conhecemos, né? Então, hoje de manhã é legal demais para nós. Isso é estimulante para nossa liderança. A palavra certa é essa. Motiva. Muito bom. Fazemos isso com tanto carinho, né? Mais um?
Espera aí. Preciso fazer mais um. Mas você sempre tem esse direito. Ele é o mais velho. Eu não fechei, eu não fiz a minha certo, fala Calixto. final, pô. Lógico que Não, não. foi falha minha, foi falha Eu minha. acho que o fechamento, e tá ali no livro, o Poder da Alta Performance, trata de hábitos, né? Tá aqui, ó. Os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias, né? A criança é refém da emoção. O adulto é refém dos hábitos, né? Então, o gestor que seja de uma propriedade familiar ou de uma grande propriedade, uma grande empresa, perceba os seus próprios hábitos. Os seus hábitos, não seja refém dos maus hábitos. Né? Perceba os seus hábitos, porque os seus hábitos moldam a cultura da empresa na prática. Né? Então essa é a reflexão que eu queria deixar. Muito bem, não podíamos ir embora sem ela. Mas eu aprendi demais, meu amigo. Super abraço. Nós aprendemos com todos, né? Show. Muito bom. Bem. Mais um. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.